bem. Então, bem-vinda, professora Luciana Namorato, bem-vinda a todos os ouvintes, os alunos que estão aqui. Vamos dar início, então, à quarta sessão. A terceira, infelizmente, foi adiada, será na próxima semana, 19 de abril. Esse ciclo de palestra ele está dentro do pró-seminário, oferecido para o primeiro ano de mestrados em Estudos Brasileiros, do Departamento de Estudos Brasileiros do Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos da Universidade de Varsóvia, e tem como objetivo trazer para a nossa universidade, para o nosso instituto, discussões sobre metodologia científica nos temas dos quais são trabalhados na formação dos nossos mestrandos, né? São temas que envolvem tanto a graduação como a pós-graduação. E agora eu apresento a professora a doutora Luciana Namorato. Primeiramente, agradeço por ter aceitado, né, o nosso convite. A professora Luciana Namorato, professora doutora de literatura luso-brasileira e diretora do programa de português na Indiana University, em Bloomington, nos Estados Unidos. Ela foi também coordenadora do grupo de pesquisa de estudos brasileiros do Centro de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos da mesma instituição. É mestra e doutora em literatura pela University of North Carolina, Chapel Hill, acredito que é assim, Estados Unidos. É autora, entre outras publicações, de Diálogos Borginianos, 2011, é coeditora de La Palabra segundo Clarice Lispector, 2011, e Imagens of Madness, de 2010. Co-editou também um volume especial da revista Moara, publicação da Universidade Federal do Pará, Brasil, intitulado A Literatura Luso-Brasileira no Contexto Global, Atravessando Fronteiras, e um volume especial da Revista de Estudos Literários, publicação da Universidade de Coimbra, Portugal, intitulado Eça de Queiroz e Machado de Assis, Diálogos Transatlânticos. Atualmente, desenvolve projeto de pesquisa sobre as trocas culturais entre Portugal e o Brasil, pós-independência, com um foco na obra de Machado de Assis. Está também no processo de coedição de um volume de ensaios sobre artistas latinos-americanos, intitulado The Other Fridas. E hoje a professora nos traz a palestra Mulheres, Literatura e Arte no Brasil. Bem-vinda, professora, e o espaço é seu a partir de agora. Obrigada, Samuel. Então, eu conheci o Samuel numa conferência na Espanha em 2019, estava falando com ele que parece que faz muito tempo, mas eu só o conheci em 2019, então é um exemplo legal dessas trocas, né, transatlânticas, por exemplo. Então, eu sei que o Samuel compartilhou 2 ensaios meus, um sobre a Conceição Evaristo e a introdução de uma sessão sobre mulheres brasileiras artistas, e eu pretendo deixar um espaço no final para a gente falar em mais detalhes sobre eles, né? E o que eu resolvi falar hoje foi conversar com vocês um pouco sobre o processo de edição de um livro de ensaio sobre artistas latino-americanas. Então, eu pretendo falar um pouco do conteúdo da pesquisa, mas também falar bastante do processo mesmo de edição, que é uma coisa com a qual nós não temos tanto contato assim na pós, né? Nós estudamos a parte teórica, o conteúdo, mas às vezes um pouco menos essa parte prática. Então, eu vou compartilhar o PowerPoint com vocês. Deixa eu ver se funciona aqui. Vocês estão enxergando a tela? Sim? Então, o título da minha conversa hoje é Outras Fridas, porque esse é o nome do projeto, né? Alguém tem alguma ideia de por que é que eu iria nomear um livro sobre artistas latino-americanas Outras Fridas? Se alguém tiver alguma ideia, pode falar, né?
que vocês acham? Tá mudo, Bom, eu acho que é porque é Frida, né? Frida Kahlo é uma artista muito conhecida, ficou muito famosa, né? Mas com esse título, eu acho que esse título quer dizer que há outras Fridas, ou seja, há outras artistas, né, que também merecem a nossa atenção. Eu leio assim, não sei se essa leitura é correta. É isso mesmo. Então, por um lado, nós temos essa imagem da Frida Kahlo, que é uma imagem marcante, né? E, de certa maneira, causa uma impressão incorreta de que existe um grande conhecimento sobre as artistas latino-americanas. Mas, na verdade, a gente conhece muito poucas artistas, são poucas as que se tornam conhecidas, não? E acho que não tem melhor exemplo do que a Frida Kahlo. Então, a Madalena tem toda a razão, né? Então, por que o título do projeto? Então, principalmente a diretora do Museu Nacional, da National Museum of Women in the Arts, ela mandou, no começo do ano de 2019, um e-mail em que o título do e-mail era Who Might Be the Next Frida? Então, ela queria incentivar as meninas, né, as jovens, a participarem das atividades online do museu. E a pergunta era quem será a próxima Frida? E eu acho que isso deixa, de alguma maneira, clara essa ideia de que a Frida é um modelo, mas, ao mesmo tempo, é um exemplo único, que parece ser a única possibilidade de se ser artista na América Latina, não é? Então, eu também gostaria de agradecer a minha aluna Thaís Carvalho, que está presente, que ela me ajudou na confecção dos slides. Então, tá lindo assim, porque foi a Thaís quem fez. Então, falando um pouquinho do contexto, não, das mulheres artistas e da contextualização do projeto. Quando a gente fala de mulheres artistas, nós temos muitas questões relacionadas aos obstáculos para que essas mulheres se tornem artistas ou se tornem conhecidas como artistas, não? E nós temos também obstáculos à recepção. Então, eu queria comentar muito rapidamente exemplos da atualidade que mostram essa dificuldade das mulheres artistas. Eu estou reduzindo um pouco a tela aqui para eu poder ver melhor. Ok, assim ficou melhor. E para mostrar que, às vezes, nós achamos que os desafios das mulheres artistas já estão no passado, mas eles continuam na atualidade. Então, por exemplo, publicações de 2019, existe uma publicação, Great Women Artists, e é de 2019, e é um livro imenso, como vocês podem ver, não? Em que tem mais de 400 artistas representadas. Mas dessas 400 artistas, a gente só tem 22 que são nascidas na América Latina. E o mais interessante é que essas artistas da América Latina, todas nasceram depois de 1880. Então, além de um número reduzido, a gente também tem um conhecimento muito maior sobre as artistas mais recentes da América Latina. E se você olhar o número de artistas, a grande maioria são artistas da Europa e dos Estados Unidos. É mais ou menos 90% de todos os livros que falam de artistas, de grandes nomes, na verdade são artistas do que se chama hoje em dia o Norte Global, né, que inclui a Europa e a América do Norte. Um outro exemplo que eu achei bastante interessante também foi um DVD recente de 2019, e o título do DVD é Women Artists. Então, é um título bem geral, mas quando você vai ver, o DVD, na verdade, fala das artistas contemporâneas da atualidade, só que o DVD inclui 4 artistas, uma da França, uma dos Estados Unidos, uma da Inglaterra e uma da Alemanha. Então, que conceito é esse, né, de mulheres artistas, que somente inclui Europa e os Estados Unidos? Então, a gente tem um problema quando se trata das artistas mulheres latino-americanas, que é a falta de conhecimento, mas, como eu já mencionei antes, a concentração desse conhecimento, não é? Então, no artigo The Four Glass Ceilings, a autora Julia Halperin, ela diz que somente 2,6% das artistas mulheres são responsáveis por 91% de todas as vendas de objetos de arte entre os anos de 2000 e 2017.
Então, 90% do mercado é controlado por 2%, 2,5% das artistas mulheres. Então, ela fala um pouco desse conceito do winner takes it all, né? Que uma pessoa leva todo o ganho no campo, e que caracteriza, de certa maneira, o mercado da arte em geral. E isso afeta muito mais as mulheres do que os homens, como a gente sabe, não? Então, quando a gente fala das mulheres artistas, a gente está falando de grupos que estão sendo pouco representados, né? E existem problemas tanto na produção, como eu falei, que muitas mulheres não chegam a ser e a produzir a arte, e também problemas na distribuição. Quais são alguns desses problemas? Algum de vocês teria alguma ideia? Quer dizer, quais são alguns impedimentos para que as mulheres artistas se tornem conhecidas? Alguém gostaria de... Ana Paula, quer falar algo? Não, professor. Não? Pode chutar, não tem problema se errar, não. Thaís, quer falar? Sim, Ana Paula, pode chutar, como diz a professora Pode chutar Luciana. que eu seguro aqui Ana no Paula, gol. Magdalena. Será que as mulheres não têm talento? O que vocês acham? Defendam-se. Thaís, Ricardo, podem falar. Olha lá, hein, Ricardo. Boa tarde, professores, professoras. Muito obrigado pela oportunidade dessa apresentação. Eu acho que há uma série de fatores históricos aí que pesam nessa avaliação das mulheres, né? Tanto a colocar em xeque a capacidade da mulher de ter o dom artístico, de poder se desenvolver profissionalmente em questões alheias ao serviço doméstico e ou familiar, e até em detrimento dessa... Como quem diz, se a mulher se dedicar a essas questões artísticas, ela deixará de exercer as funções para as quais ela nasceu, que é a questão familiar e a questão doméstica, né? Então, eu acho que, entre vários fatores, talvez esse fator de determinismo social em relação à mulher, né? Que ela seria capaz apenas de ser mãe e de ser esposa. Uhum, correto. Muito bem, Ricardo. Thaís, alguma outra ideia? Não, pegando um pouco esse gancho do Ricardo também, a própria questão da Frida Kahlo, né, a questão de ser casada ou de ter um parceiro que também é artista. Então, a questão do ofuscamento, né, não ouse ser maior que o seu marido, né, que o seu parceiro. Então, deixe ele brilhar e você fica ao fundo, né? Atrás de todo grande homem tem uma grande mulher, mas atrás. Exato. Então, é interessante que vocês estão tocando em vários pontos, né? Na verdade, não tem uma única resposta. Então, como o Ricardo falou, existem as pressões sociais, né? De que a mulher cabe certo papel e que não caberia o trabalho fora de casa, que não caberia o envolvimento com a sociedade para além das portas da casa, né? E para as mulheres que começaram, né, que são artistas, existem outros vários fatores, não é? Então, a própria mulher, por exemplo, a própria Frida Kahlo, naquele livro lindo da Taschen sobre a Frida Kahlo, ela cita a Frida Kahlo. Ela foi a uma exposição nos Estados Unidos com o Diego Rivera, né, que era o marido dela, e ela via as pessoas admirando as obras dela, e ela ficou meio assim, achando que tinha alguma coisa errada. Então, é a questão daquela síndrome do impostor, né? Eles estão achando que eu sou importante, mas, na verdade, quem é importante é o meu marido. Para as mulheres que se tornam... Agora, eu tenho também... Não sei se eu posso interromper, mas... Claro, pode sim. Com outra hipótese, né? Que eu acho que muitas vezes as obras produzidas, não só... pintura, né, obras visuais, arte visual, né, mas também a produção literária e tal, feita por mulheres, muitas vezes como rotulada, né, literatura feminina, né, arte feminina, e é percebida justamente como se não fosse, sabe, de interesse de todos. Então, fica rotulada e meio que perde, né, esse significado universal, né, porque o
o universal é pensado como algo que de fato representa a visão masculina na maior parte dos casos, né? Então, eu acho que muitas vezes a arte das mulheres é rotulada justamente, bom, das mulheres e também de minorias, né? De todo tipo de minorias, embora assim, numericamente as mulheres não sejam minoria, né, no mundo, mas nesse sentido, né, que todos acho que entendem, né, eu acho que muitas vezes funciona desse jeito, que essas produções, né, que vêm dos espaços que não foram antigamente representados na arte, né, como as mulheres, elas ficam rotuladas e simplesmente não são de um interesse geral, né? Com certeza, é o que é essa ideia da existência de um suposto estilo feminino, né? Então, por um lado, isso cria uma obrigação, quer dizer, todas as mulheres precisam ter este suposto estilo feminino, ser subjetivas, tratar de certos temas, não é? E, por outro lado, é negativo para as mulheres que decidem tratar desses temas também, né? Do doméstico, da maternidade, da vida familiar. Por quê? Porque esses temas são tidos como menores. Ou seja, um livro que trata da maternidade é tido como um livro que trata da experiência da mulher. Mas um livro que trata de um homem na guerra é tido como um livro universal. Então, por que é que nós chamamos a experiência masculina de experiência universal, que precisa ser compartilhada e que é parte da natureza humana, e por que a experiência da mulher é menor, não é? Então, inclusive, isso aparece, como a Madalena falou, né, na literatura. Então, a poesia das mulheres é vista como confessional, ou seja, é uma coisinha que as mulheres escrevem de noite para não ficarem deprimidas, não é? Então, elas vão lá e deixam seu coração no papel, né? Escrevem todos os seus sentimentos. Mas a poesia dos homens, muitas vezes também é confessional, mas então a crítica lê aquilo ali como uma criação ficcional. Isso acontece, por exemplo, na poesia da Sylvia Plath, né? Que é lida como confessional, enquanto que a poesia do marido dela é lida como uma obra de ficção. Quer dizer, não se vê essa confissão da mulher como uma ficcionalização também, como algo artístico, né? Uma coisa interessante que eu queria mencionar também é a ideia do Pierre Bourdieu, que ele fala muito das esferas, né? Das esferas do econômico, do político e do social, e como eles estão conectados com o artístico. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que as mulheres não entram no circuito dos museus, no circuito dos livros publicados, isso também afeta o que nós consideramos a qualidade da arte, não é? Não é somente a qualidade da arte que explica se uma pessoa é publicada ou não, mas o fato da pessoa ser publicada acaba, de certa maneira, dando legitimidade aos escritores. Então, não é uma questão simplesmente de causa e efeito, tem uma influência mútua. Então, se não tem mulheres nos museus sendo expostas, né, as obras dela não estão expostas, existe essa ideia de que a obra dela não tem valor. Então, na verdade, é um ciclo, né, que se alimenta um ao outro a todo tempo. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Já falamos da questão feminina, a questão da recepção. Deixa eu ver o que eu tenho aqui para falar com vocês. Então, como a gente já falou, né, a visibilidade das mulheres era aquelas obras do que era considerado feminino e que não era considerado universal. E outra coisa interessante é que as mulheres são mais aceitas em alguns campos considerados femininos, como, por exemplo, das artes têxteis, né? Das escritas em diários, das cartas. Então, nós temos muitas obras interessantes, como as novas cartas portuguesas, que, de certa maneira, dialogam com essa ideia de que a carta é do domínio feminino, mas, de certa maneira, reescreve o próprio gênero, né, das cartas. Então, prosseguindo aqui. Deixa eu ver o que vem depois. Eu acho que tinha alguma coisa a respeito do feminino, que eu queria falar com vocês do feminino. Então, o feminismo, claro, na década de 70, trouxe visibilidade, e o que eu queria mencionar, que tem a ver também com o que a Madalena acabou de falar, é que existe uma crítica grande dizendo que a obra da mulher é menor porque ela trata da questão do feminino, não é? Então, se uma mulher escreve uma obra de literatura que tem um aspecto político, que de certa maneira tenta discutir o feminismo ou a opressão da mulher,
existe um impulso de se dizer, isso não é arte, porque isto está tratando da política, né? Da política da sociedade. Só que se nós formos olhar as obras consideradas universais, elas também fazem isso o tempo todo. Elas têm uma agenda, né? Elas têm uma mensagem também política. Então, voltando mesmo ao que a Madalena falou, muitas artistas, por exemplo, afro-brasileiras são criticadas, porque elas falam da experiência da mulher negra, não é? Mas por que a experiência do homem branco ela é considerada universal e a experiência da mulher negra é considerada minoritária, né? Então, essa é uma coisa também a se pensar. Então, em termos de dados, as artistas mulheres nos museus, né, dos Estados Unidos, aí da última década, elas são somente 11% das aquisições de obras e 14% das obras exibidas, né? Isso, de certa maneira, mostra a diferença, não é? E um outro estudo que eu também olhei foi um estudo de 2017 sobre os museus da Universidade Nacional Autônoma do México. E esse museu também, a pesquisa também mostrou que somente 14% das obras eram de autoria de mulheres. E isso é interessante, porque entre a década de 50 e o ano de 2015, a porcentagem de mulheres estudando na Escola de Arte e Design da Universidade Nacional Autônoma subiu de 10% para quase 70%, mas o número de obras nos museus continuou nos 14%, não? Então, aqui é a questão da representatividade. Uma pesquisa no Brasil, feita pelo grupo da Guerrilla Girls, né, descobriu que no MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, somente 6% das obras eram de autoria de mulher. No entanto, se você olhasse as obras, 63% das obras mostravam corpos nus de mulheres. Então, aqui nós temos a questão da mulher que não é autora, né? Só 6% das mulheres são autoras das obras, mas elas são representadas nas obras 63%, e geralmente sem roupa, né? Podemos falar mais disso depois. Na literatura brasileira, existe um caso semelhante. Uma pesquisa da professora Regina Dal Castanho, ela pesquisou 258 romances brasileiros, publicados pelas 4 maiores editoras do Brasil, entre o ano de 1990 e o ano de 2004. E mostra que somente 27% dos autores são mulheres. E somente 29% dos protagonistas são mulheres. Então, a gente vê, de novo, aqui, esse desequilíbrio, né? Enquanto que as leitoras mulheres, elas dão conta de quase 60% do público leitor no Brasil. Então, o meu projeto, só para a gente voltar aqui um pouco para o real, né, do momento. O projeto esse projeto eu fiz em parceria com a Débora Tomé, que ela, na verdade, agora não é mais PhD candidate, ela já é doutora pela UF, por Ciências Políticas, mas essa cópia que eu coloquei no slide foi quando nós fizemos a chamada pelos resumos, né, dos resumos. E o nosso projeto é intitulado, a gente fez uma versão em inglês e em português, mas ele está sendo feito em inglês, por isso que está em inglês aqui, e se chama As Outras Fridas, Mulheres Artistas Latino-Americanas que Desafiaram a Sociedade. E aqui foi simplesmente o comecinho, né, da nossa chamada. O que a gente queria? A gente queria editar um volume que, de certa maneira, desse voz a essas mulheres que ficaram meio que não representadas e, ao mesmo tempo, ofuscadas pela força da Frida Kahlo. Durante a feitura desse projeto, nós fizemos uma lista de países da América Latina, porque quando nós olhamos para a América Latina, existe também um desequilíbrio, quer dizer, a maioria dos artigos, a maioria das artistas conhecidas são do México, do Brasil e da Argentina. Então, nós fizemos questão de incluir uma lista com todos os países, e nós consideramos a América Latina de fala portuguesa ou espanhola para esse projeto, né? Nós não incluímos os países de fala francesa nem inglês, por causa de uma questão também da criação de um ambiente cultural de fala hispano e lusa, né? E nós fizemos questão de colocar o nome de todos os países para que não ficassem esquecidos, né? E nós também, de certa maneira, levantamos algumas possibilidades para dar ideias para as pessoas. As diretrizes do projeto foram ensaios que posicionassem a obra da artista dentro de um contexto latino-americano. Por quê? Geralmente a gente vê que as artistas conhecidas são aquelas que têm conexão com a Europa
ou com os Estados Unidos, né? Mas raramente se fala de um ambiente cultural, artístico latino-americano. Então, essa era uma das coisas que nos guiaram para escolher os ensaios. Queríamos também ensaios comparativos, se fosse possível, dentro de um mesmo país ou entre países latino-americanos. Ensaios também que explorassem a relação com temas femininos e feministas. Claro que nem todas as artistas mulheres são feministas, mas nós preferíamos se a pessoa do assunto, né? Mesmo que a pessoa tratasse do assunto para discordar. Então, existem artistas, por exemplo, negras, latino-americanas, que se recusam serem descritas como artistas negras, né? Esse é o caso, por exemplo, da Maria Lídia Magliani, que é uma pintora brasileira do Sul, e ela, durante a vida dela, ficava muito chateada quando falavam pintora negra exibe no museu. Ela diz, por quê? Ninguém fala pintor branco, né? Então, ela ficava chateada com o rótulo também que ela recebia. A seleção, nós recebemos 45 propostas e nós decidimos selecionar 18 para esse volume. Só que o que aconteceu? Como esperado, nós recebemos muito mais propostas sobre artistas brasileiras, sobre artistas mexicanas e sobre artistas argentinas. Então, o que nós resolvemos fazer foi selecionar também para dar visibilidade a um número maior de países possível, né? Então, claro que nós recebemos como 15 propostas sobre o Brasil, dessas 45. E como nós recebemos muitas propostas sobre o Brasil, nós resolvemos selecionar algumas do Brasil para um outro volume de artistas brasileiras. Isso foi o ideal, mas vocês vão ver que acabou não acontecendo muito bem assim, não é? Então, nós decidimos 18. O que acontece também com esses ensaios, né? Dos 18, somente eu acho que 14 mandaram os artigos. Então, num processo de edição, você tem que também contar com isso, de que algumas pessoas não vão entregar o que prometeram, algumas pessoas vão entregar e quando você ler, você vai ver que não vai funcionar por um motivo ou por outro, né? Ou o ensaio está extenso demais e a pessoa não consegue diminuir, ou o ensaio está muito curto, ou a qualidade do ensaio não está à altura dos outros, né? Então, quando eu disse que nós recebemos 18, desses 18 a gente perdeu como 4 ou 5, por algum motivo ou outro, né? Porque não foi entregue, porque não era bom o suficiente. E aí nós acabamos tendo que convidar outras pessoas que não estavam na chamada inicial para meio que tampar alguns buracos, e vocês vão ver por quê, né? Porque nós escolhemos fazer os capítulos tematicamente. Nós também selecionamos entre os anos de 1850 e 1990, porque nós queríamos evitar artistas muito recentes. Por quê? Porque as artistas recentes são as que recebem maior atenção da crítica, de qualquer maneira, né? Então, ainda que a América Latina receba pouca atenção, a atenção que ela recebe, geralmente, é de artistas contemporâneas. Então, nós queríamos evitar as artistas super contemporâneas. E, inevitavelmente, nós tivemos que incluir informações biográficas, ou seja, pedir para os autores, de certa maneira, contextualizar essas artistas, porque nem todo o leitor que vai ler sobre uma artista do Panamá vai ter qualquer ideia sobre quem é essa pessoa, né? Então, também considerar que o nosso leitor vai ser um leitor de língua inglesa, que pode nunca ter ouvido falar da artista, por mais que ela seja conhecida em um país da América Latina. E o que nós fizemos com o volume das artistas brasileiras? Nós tínhamos 10 ensaios para as artistas brasileiras. No fim das contas, desses 10, nós só recebemos 5. Então, nós ficamos no meio do caminho. Quer dizer, nós não temos suficiente para um livro, nós também temos demais para um ensaio único, né? Então, a nossa solução foi trabalhar, nós mandamos a proposta para a revista, para Tiricu, que é uma revista acadêmica aqui da Universidade de Indiana, que inclusive recebe ensaios, né, de vocês. Se vocês quiserem mandar no final, eu posso dar o link. E nós propusemos uma sessão, né, uma sessão da revista sobre artistas mulheres brasileiras. E essa sessão teria uma introdução, que foi a introdução que eu compartilhei com vocês, e foi seguida por 4 ensaios. Então, quando vocês veem a seleção dos ensaios, não parece tão óbvio, né? Tem um ensaio sobre Tarsila do Amaral, está escrito errado, um ensaio sobre a poeta Cecília Meirelles, um ensaio sobre Emi Bulhões de Carvalho, que é uma escritora em prosa do Brasil,
e um ensaio sobre Maria Lídia Magliani, que foi essa artista negra de que eu falei um pouco antes, né? Então, assim, no mundo ideal, nós preferíamos ter representações artísticas diferentes, né? Mas no mundo real, o que acontece é que o ensaio não chega, 2 ensaios de escritoras estão muito bons, então tem que ter muita maleabilidade para esse tipo de trabalho também, né? Então, prosseguindo, voltando para o ensaio sobre as artistas latino-americanas. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que, se vocês olharem aqui, isso aqui é uma imagem do meu computador, né? Se vocês veem aqui, começou em 2017, não? Quando nós começamos a fazer a lista de países e mulheres, e aí nós fizemos rascunho da chamada dos ensaios em 2018, e aí vocês vão vendo, né, que já faz 3 anos. Então, quando vocês se preparam para fazer um volume de ensaios, tem que também aceitar a realidade de que vai demorar. E isso é importante até para você se comunicar com as pessoas que estão escrevendo, né? Porque muitas pessoas precisam da publicação, às vezes, para uma promoção, né? Ou para uma chamada de emprego. E, na verdade, o que acontece é que você tem que deixar bem claro para a pessoa que ela não pode ter essa expectativa, né? De que você vai fazer a coisa em meio ano. Então, isso foi uma coisa que eu e a Débora tivemos bastante cuidado, que foi a gente, de certa maneira, dizer para as pessoas, né, que isso vai demorar, e se vocês tiverem, em algum momento, que mandar o seu ensaio para outro lugar, não é um problema. Então, manter a comunicação aberta com essas pessoas é bastante importante, né? Deixa eu ver o que mais que eu queria falar disso. Acho que era só isso. Isso que eu falei para vocês, né, os detalhes de uma timeline. Saber que, nós também, como editores, precisamos ter paciência, né? Então, se nós colocamos, assim, a data para o envio, se nós realmente precisamos do ensaio para o dia, digamos, 1º de dezembro, nós temos que dizer que precisamos para 1º de setembro, né? Porque sempre quando chegar 1º de setembro, vai ter várias pessoas que vão pedir extensão, aí você vai dar mais um mês e meio. Então, a ideia é, ok, vamos pedir para setembro, com certeza algumas pessoas vão precisar de mais de 2 meses, então você também tem que trabalhar com essa certeza de que a coisa demora. Outra coisa que demora são as revisões. Então, os ensaios vieram para nós fizemos revisões, mandamos para os autores, e aí quando volta, metade dos autores faz as revisões que você sugere, outra metade não faz, então você acaba tendo que fazer para a pessoa, né? Algumas outras pessoas decidem refazer o ensaio todo, então você acaba tendo que ler tudo de novo. Isso tudo é parte do processo, né? Ainda que seja frustrante, de certa maneira. Então, quando a gente fala das mulheres na América Latina, voltando para a questão teórica, né, nós já pensamos juntos, dos obstáculos da recepção, aqui nós temos algumas ideias. Uma delas é a ênfase na biografia. Não sei se vocês notam, mas quando as artistas latino-americanas que são muito reconhecidas, geralmente existe a obra, mas também existe o interesse pela vida, né, dessas escritoras. E isso é verdade na América Latina e fora. Então, um artista homem, geralmente você pode conhecer só a obra, mas uma artista mulher, geralmente, ela tem uma vida trágica, né? Existe uma ênfase na experiência pessoal dela. Uma outra questão importante da obra na América Latina é essa ideia de que existe uma expectativa de autenticidade das artistas latino-americanas, né? Então, quando você pensa em uma artista mexicana, existe uma espécie de expectativa de que ela vai dialogar, por exemplo, com a população, com a história dos indígenas no México, né? Que ela vai dialogar com a questão do folclore. Então, se essa artista mexicana simplesmente falar de sentimentos universais, ninguém vai querer comprar a obra dela, né? Mas não é mexicana, né? Mas nós não temos essa expectativa, por exemplo, com as artistas polonesas, né? Não existe essa ideia de que a artista polonesa vai falar de algo folclórico, mas isso existe no contexto da América Latina. Então, isso tem a ver com a questão dos estereótipos também. E isso cria, de certa maneira, uma outrificação, né, da mulher latino-americana e uma outrificação da própria América Latina, como esse espaço diferente, né, o espaço do folclórico, para usar a mesma palavra. Então, nós temos também, muito frequentemente na América Latina, uma dupla marginalização, porque se trata de pessoas originárias da América Latina, mas também, muitas vezes, tem uma interseção com a questão racial. Então, nós, às vezes, temos, então, mulheres
latino-americanas e negras. Então, entra essa outra questão também, né? E o que eu estava falando em relação com as artistas latino-americanas é isso, é esse preconceito que também existe, né, em relação às artistas afro-americanas, que elas têm que enfrentar o preconceito de ser mulher, ou as dificuldades de ser mulher, mas também de ser negra, né? Falamos dos estereótipos, e o que eu estava querendo dizer é que existe uma espécie de expectativa de autenticidade, quer dizer, para essas artistas se tornarem famosas internacionalmente, elas têm que conformar com uma ideia do que é a América Latina, né? E muitas vezes essa ideia do que é a América Latina não corresponde à realidade dessas mulheres artistas. Então, nesse processo de resgate das artistas latino-americanas, o que a gente tem é uma fragmentação, né? Então, muitas vezes, para a gente poder ter algum acesso à obra dessas artistas, a gente tem que entrar em contato com familiares, né? Então, a gente tem que ser criativo nesse sentido, porque essas mulheres não estão representadas no cânone, né? Não estão nas bibliotecas, não estão nos museus. Elas estão, às vezes, no quarto de alguém, né? Às vezes é a avó de alguém e ficou tudo lá guardado porque a própria família não tinha noção, né, da importância dessa artista. Eu queria também enfatizar que, na verdade, esse problema não é um problema restrito à América Latina, né? Então, em 2019, foi a primeira vez que, na França, houve uma exposição dedicada exclusivamente à arte feita por mulheres. E foi uma exposição no Museu Nacional de Arte Moderna, que é o Georges Pompidou, né? E o interessante é que essa exposição aconteceu em 2019, mas ela só foi possível porque foram 5 anos em que a diretora do museu esteve adquirindo obras de arte de mulheres para poder criar essa exposição em 2019. Então, inclusive na França, então não é um problema da América Latina, né? E houve muita expectativa de que essa exposição iria mudar tudo, na verdade não mudou tanto quanto se esperava, né? E na literatura nós temos tido questões semelhantes, né, que é essa tentativa também de organizar obras em torno de escritoras mulheres indígenas, né? Então, de certa maneira, unir essas escritoras. O que vocês acham? Vocês acham que essa ênfase, por exemplo, por parte dos museus, ou até dos esforços editoriais, né, de você unir escritoras e artistas a partir do gênero, o que poderia ter de negativo nisso e o que poderia ter de positivo nisso? Eu acho que, desculpa, mas eu acho que corre o risco de cair na mesma coisa que a professora Madalena estava falando, que, sim, a gente está tentando achar características nessa arte que às vezes não, nesses vários tipos de arte que às vezes não tem muito a ver, mas que são características ligadas pelo gênero, né? Então, é uma coisa que tem que se tomar cuidado. Não estou falando que toda exposição vai cair nisso, mas corre o risco, né? Certo. Então, uma das críticas é justamente essa, né? Que você estaria limitando a leitura da arte dessas mulheres, né? Dizendo que elas irão ser lidas a partir do fato de que todas são mulheres. Então, essa é uma característica negativa, não? Como a Aline mencionou. Ricardo, quer dizer alguma coisa? Eu ia perguntar algo mais ou menos em relação ao que a Aline estava propondo aí, porque os números que você mostrou, professora, indicam um número muito menor de mulheres sendo representadas em alguns setores. Mas, exatamente, qual o perigo de você determinar o gênero como fator determinante nessa divisão, né? Então, assim, porque muitas por exemplo, das artistas que você mostrou do Brasil, todas elas têm mais ou menos a mesma formação, né? Classe média alta, brancas, burguesas. Então, assim, são ainda quem chega a produzir essa arte, mesmo através dos séculos, né? Às vezes a gente pegar a Marquesa de Alorna, todas são mulheres de certa classe social que tiveram a possibilidade de produzir essa arte. Então, acaba se reduzindo muito menos pela questão de gênero e muito mais pela questão social, da classe social. Não sei se esse número, né, reflete, então, assim, se são 6% de obras de mulheres,
Mas qual que é a produção? Homens produziram 90% das obras, mulheres 10%? Como que é feito esse critério? É só pelo gênero? Né? Então, eu sempre tenho esse problema. Sendo homem, num programa majoritariamente de mulheres, né, eu sempre me pergunto qual o risco de dizer, é porque é mulher, é porque é homem. Talvez não, talvez porque gosto de literatura, ou porque gosto. Então, é só essa ponderação de você levanta de dizer que é o gênero. Você levanta eu vou falar só de 2 pontos aí, você levanta muitos pontos importantes. Um deles é que, inclusive no nosso volume de ensaios, né, nós precisamos reconhecer na introdução que é um volume que, na verdade, é majoritariamente composto por artistas brancas, de classe média alta. Por quê? Porque o problema da arte não é só na distribuição, também está na produção, né? Então, mesmo que nós procuremos, e isso é um ponto que a Linda Noshling levanta no ensaio fundamental dela, em que ela pergunta por que é que não existem mulheres gênios, né? Alguma coisa desse sentido, o título dela. Why there are no women genius? Eu esqueci o título agora, porque eu sou péssima de título. Mas ela fala justamente isso, que não é uma questão de nós voltarmos no século XVI e XVII e redescobrirmos essas mulheres artistas, porque essas mulheres artistas não existiram. E a pergunta é, não existiram por quê? Né? Não é por falta de talento. Então, na verdade, não existe um monte de mulheres artistas com as obras enterradas a serem descobertas. Muitas nem sequer chegaram a ser artistas, por algum motivo. Então, quando nós tentamos fazer um volume de arte latino-americana, nós gostaríamos de encontrar muito mais representatividade indígena, negra, mestiça, mas não existe às vezes, não é? E não existe por causa desse ciclo, né? Se a pessoa produz uma arte e ela é considerada menor, ela não vai se desenvolver tanto, né? Então, é um problema que nós temos que atacar por várias frentes, né? Questionar o que se considera artístico, mas também compreender que a questão social, né, a questão econômica, também impede que a artista exista, que a artista se componha. Então, respondendo a sua pergunta sobre os museus, né, Ricardo, é claro, tem muito mais obras aí chegando aos museus de autoria masculina, né? Mas por que é que essa grande maioria chega nos museus? Não é? Thaís, queria dizer alguma coisa? Eu estava pensando justamente na questão também da audiência. Recentemente saiu uma notícia de que no Brasil, não lembro a cidade, mas que ia se abrir, então, a primeira livraria exclusiva de autoras mulheres, que se ia ter livros de autoras mulheres. E eu fiquei imaginando, mas quem é que vai nessa livraria? Né? Eu imagino que a maioria são mulheres que vão comprar nessa livraria, né? E até uma pergunta que me surgiu agora, ou talvez possa ser respondida mais tarde, é desses 45 ensaios sobre mulheres, né, que foram enviados para o livro, quantos foram escritos por homens? Né? Então, pensar um pouco de quem seria essa audiência de quando você tem uma livraria ou uma exposição feita majoritariamente por autoras, por artistas mulheres. Né? Quantos ensaios serão lidos por homens, né? Outra pergunta que vem a seguir, né? Então, no momento, nós temos 17, né? Um escrito por um homem, que nós ainda estamos esperando ser entregue, então vamos ver. E um que é de coautoria de homem e mulher. O resto é tudo escrito por mulheres. Então, acho que responde a sua pergunta, né? E o caso dessa livraria é o mesmo da questão da exposição de temática, né? Se você cria uma exposição em torno de mulheres, por mais que você esteja promovendo a obra das mulheres, você também está dizendo que é necessário esse tipo de exposição para que as mulheres cheguem aos museus, né? É uma contradição, porque se não fizer, elas vão ficar nos 10%, né? Se fizer, parece que você está fazendo e somente para permitir que essas mulheres cheguem. Então, não tem muitas respostas, né, para essas perguntas. Mas existe essa ideia do coletivo, né, dessa organização em torno da identidade de grupo, talvez como uma etapa antes de uma etapa futura, utópica, em que não seja necessário esse tipo de agrupamento. Então, acho que é uma solução considerando o momento atual, mas não seria uma solução perfeita, né? Então, o que nós falamos, né? Esse agrupamento por identidades tem o risco de que todas as obras possuem características femininas ou feministas, o que não é verdade, né?
essa dificuldade da artista mulher ser vista como individual, né, sendo mais vista como coletivo, essa limitação pela marcação de gênero. Nos benefícios seria essa ampliação do alcance da obra. Então, de volta ao ensaio, né, a nossa ideia justamente foi recuperar algumas artistas que já eram conhecidas, mas também olhar para essas artistas de uma outra maneira, né? E nós gostaríamos também de sublinhar a ideia de que existem outras mulheres, como eu falei no começo, artistas além da Frida Kahlo, né? E principalmente colocar em questão essa ideia dessas hierarquias atuais, né? De que a arte feminina não seria de interesse universal. Deixa eu ver o que mais que eu queria falar a esse respeito. Uma das ideias foi ampliar a compreensão da obra das artistas, porque muitas vezes, por exemplo, se você pega uma artista como Violeta Parra, né? Ela é conhecida como cantora, compositora, mas ela tem toda uma produção artística de bordado, por exemplo, que nunca se tornou conhecida, né? Ou que se tornou menos conhecida do que a obra dela relacionada à música. Aqui nós já falamos. Então, a organização do livro, como é que nós resolvemos fazer, né? Nós dividimos em 5 sessões, uma delas é arte como imagem, a outra arte como texto, a outra arte como forma, arte como movimento e arte como som, né? Porque além da questão da abrangência dos países, nós queríamos também abranger uma variedade grande de manifestações artísticas. Então, por exemplo, na arte como imagem, esses são alguns dos ensaios. Nós tivemos um ensaio sobre a fotógrafa Lola Álvarez Bravo, do México, um outro ensaio sobre a fotógrafa Gabriela Lifshitz, da Argentina, que trata da questão do corpo. Ela trata da experiência dela como sobrevivente do câncer, né, após uma mastectomia. Então, nós achamos muito interessante essa nova aproximação à obra da Gabriela Lifshitz. Então, nós também buscamos assim, um diálogo com teorias atuais. Ainda sobre a questão da imagem, nós tivemos um ensaio sobre a Luísa Heigl-Brunet, e é interessante porque essa artista de Porto Rico, é interessante porque ela foi muito bem sucedida em vida, mas depois que ela morreu, mais ou menos na década de 60 ou 70, se criou uma espécie de lenda de que ela teria sido rejeitada durante a vida, de que as exposições dela teriam sido fechadas, porque ela trabalhava com nu feminino, o que não foi verdade. Então, essa estudiosa, na verdade, relê as leituras da obra dessa pintora de Porto Rico. Um outro ensaio foi sobre Belkis Zayon, que é uma artista cubana, pintora também que dialoga muito com a cultura afro-cubana. Então, nós gostamos dessa aproximação que também trata da questão racial. Nós também incluímos uma artista chicana, né, nesse sentido, que é a Baca, que é autora desse mural de Los Angeles, não? Então, é um mural, é uma questão da arte coletiva, mas aí nós tratamos da viagem dela para o México e como que, de certa maneira, ela transformou a visão dela do muralismo depois de passar um tempo no México. É Judith Baca. Sobre o texto, que é basicamente literatura, né? Nós temos um ensaio sobre Guadalupe Marín, do México. Nós temos um ensaio sobre Yolanda Bedregal, da Bolívia. Um ensaio sobre Gioconda Belli, da Nicarágua. E um ensaio que compara Agustini e Barbour, do Uruguai. Então, nós achamos que nós receberíamos muito mais propostas comparativas, e não foi o caso, né? E como eu falei antes, nós recebemos muitas propostas sobre o México, e aí é difícil, porque às vezes você tem 3 ensaios, assim, super maravilhosos sobre o México, mas você tem que tirar 2, porque você não vai querer tudo sobre o México, né? Então, são decisões que dói o coração, mas você tem que tomar. Na questão da forma, como eu falei, tem um ensaio sobre a Violeta Parra e o bordado, que é menos conhecido, né, da arte dela. Nós temos também um ensaio sobre a colombiana Doris Salcedo, que ela fala muito da experiência traumática da Guerra Civil na Colômbia, e nós achamos isso interessante porque é uma mulher abordando um tema que não é feminino, né, de nenhuma maneira. De certa maneira, sim, porque fala do trauma e do subjetivo, mas fala da nação também.
Um outro ensaio interessante foi Lola Mora, porque também fala da questão dessa criação da arte pública, né, da arte que represente o nacional. Um outro ensaio interessante foi sobre artistas cubanas que fazem trabalhos de escultura em metal. E esse foi interessante porque foram muitas artistas, né, trabalhadas, mas aí quando nós vamos ver, todas elas estudaram na Pontifícia de Lima, né? Então, tem sempre essas questões que você vê que existe também uma tradição. Então, geralmente as artistas mulheres, elas tiveram uma figura masculina, ou um pai, ou um marido, que de certa maneira deram entrada, né, ou permitiram que elas transitassem no ambiente artístico sem que ficasse mal para elas, né, sendo mulheres, assim, passando a noite acordadas, então elas estavam do lado do pai ou do lado do marido, já facilita um pouco. Sobre movimento, nós temos um ensaio sobre o cinema, que trabalha com a Sônia Braga e a Sara Gomes, né, Brasil e Cuba. Nós temos um ensaio sobre Maria Vellucci, é muito interessante, porque ela é uma mulher nascida em Portugal, que foi para o Brasil e foi tradutora de teatro, fazia direção também, foi atriz. Então é interessante também ver como uma artista multifacetada, como tem certas partes dela que são enfatizadas, né? Então a Maria Vellucci aparece muito como atriz, elogiada até por Machado de Assis, mas pouco se fala dela como tradutora, porque a tradução já seria uma coisa para outra, para masculina, né? Muito menos do que uma artista para uma mulher, né? E temos um ensaio sobre Lygia Clark, né? Que vocês devem conhecer, a brasileira. Sobre o som, nós estamos aguardando um ensaio sobre a Dona Ivone Lara, que o som foi o mais difícil. Nós tivemos muito poucas propostas sobre qualquer coisa relacionada à música. Então, no momento, a proposta está com a editora. Eles vão olhar os ensaios que nós já mexemos, já melhoramos, já sugerimos, e agora eles vão mandar para leitores para fazer a avaliação cega de pares, e nós estamos esperando mais uma vez, né? Já estamos há 3 anos desde que começou, mas ainda estamos esperando. Então, o que eu tinha falado para vocês antes, né, da revista Tiricu, se vocês quiserem olhar, é uma revista também que tem avaliação de pares, se vocês quiserem enviar ensaios, eles recebem ensaios em português também, porque é uma revista que fala da experiência dos latinos, né? Então, o Brasil estaria incluído. E eu sei que vocês leram também esse ensaio que eu compartilhei com vocês sobre Ponciá Vicêncio, e se tiverem perguntas, eu também posso, com certeza, responder. Falei demais, mas acho que dá tempo de uma perguntinha ainda, se alguém tiver.